Olá pessoal, aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genária Viana. Esse vídeo vai para a galera do 7º ano. Tudo bem, queridos? Desejo que todos estejam bem. Bom, como eu já fiz o fechamento do capítulo 11 com vocês, né? Centro-Oeste, natureza exuberante e desafios ambientais. E nós temos ainda um belo tempo, né? Um longo tempo ainda até chegar a P2 do segundo trimestre. Eu já vou aproveitar essa videoaula para fazer uma revisão geral do capítulo 11, tá? E aí, a partir da semana que vem, eu inicio o capítulo 12 com vocês. Bom, o capítulo 11, né? Como eu já acabei de falar, o título, Centro-Oeste, Natureza e Desafios Ambientais. Nesse capítulo, eu abordei com vocês a hidrografia, o relevo, né, do Centro-Oeste. Lembrando que o relevo do Centro-Oeste ele é dividido em 3 partes, né? Planalto Central, Planalto Meridional e a planície do Pantanal, tá? Quando eu falei do conteúdo para vocês, durante o capítulo 11 dos vídeos com relação ao conteúdo, eu falei separadamente desses 3 tipos de relevo, tá? Então, vocês podem acompanhar pelo vídeo ou até mesmo pela própria apostila de vocês, que se encontra aí na página 5, tá? A diferenciação, a localização, o que compõe cada parte desse relevo, né? E toda a característica específica aí da planície do Pantanal. Um outro assunto também, né? Tem aí falando das chapadas, né? Das matas, vamos falar aí das vegetações, climas e vegetações do Centro-Oeste, né? No Centro-Oeste predominam os climas tropicais, semi-úmidos, né? O tropical típico, com pequenas variações de temperatura. Depois, falando das vegetações, em razão do clima equatorial, na porção norte do estado do Mato Grosso predomina o extenso trecho da floresta amazônica. Falamos também da matas de galeria, né? Que como vocês têm aí na própria foto da página 9, esse formato de mata, né? Tem aí o lago, toda a parte de água e a sua margem, as matas de galerias, que beneficiam com maior umidade ao longo do curso dessas artérias, né? Que são chamadas artérias dos rios. Esse bioma vem sofrendo intensamente com a expansão do agronegócio. Então, a maior parte dessa vegetação do Centro-Oeste, com o passar do tempo, ela vem sendo totalmente devastada, né? Para colocar em prática as atividades agropecuárias, entre outras atividades. Já na porção meridional do Mato Grosso do Sul, predomina os campos, constituídos por vegetação herbácea, principalmente as gramíneas. Essa vegetação chama a atenção por ter um porte rasteiros, né? E raramente se observa em arbusto. Por possuir extensas áreas de gramíneas, nessa porção do Centro-Oeste são comuns as atividades do setor agropecuário. Então, ó, o agronegócio, tá? E as atividades do setor agropecuário são das razões, dos motivos que levam ao desmatamento no Centro-Oeste, né? As grandes áreas verdes devastadas na região Centro-Oeste é justamente visando o objetivo dessas atividades, o agronegócio e as atividades agropecuárias, ok? Centro-Oeste, ocupação tardia, né? Vem falando aí um assunto que iniciou lá no capítulo 10, quando eu falei para vocês que o Centro-Oeste, né, ele é considerado de uma ocupação tardia comparada a outras regiões do Brasil. Porém, tardia, porém intensa, tá?
Antes dos colonizadores do Brasil, a atual região centro-oeste, assim como todo o atual território brasileiro, era ocupada por nativos, né? E que mantinham a relação harmoniosa com a natureza. Os nativos, eles tinham essa preocupação, e até hoje eles são assim, né? De manter a natureza viva. É um povo que luta cada dia pela manutenção da natureza. E a partir do final aí do século XVII, né, os bandeirantes começaram a chegar à região e a promover, né, essa ocupação em busca aí, ó, de pedras preciosas, né, dos recursos naturais existentes na região e outras atividades, outras situações foram responsáveis por essa intensificação de ocupação, né? A construção de Brasília, a construção das rodovias, né? E as próprias atividades agropecuárias do agronegócio foram responsáveis por esta movimentação de pessoas vindo de outras regiões para ocupar a ocupação do Centro-Oeste, ok? Mas esses dois fatores, a construção de Brasília e a construção das grandes rodovias que cortam o Centro-Oeste, né, para escoar a produção dentro dessa atividade, principalmente agropecuária, foram as atividades responsáveis por haver essa locomoção de pessoas vindo de outras regiões em busca de uma condição de vida melhor, ok? Então, por isso que vem como título Centro-Oeste, ocupação tardia, mais intensa, tá? Tem aí toda uma explicação o porquê desse título, né? E é justamente isso que eu tô falando com vocês. Um outro assunto também abordado dentro do capítulo 11 foi a degradação ambiental, né? O bioma cerrado, que de todos os biomas aí existentes dentro do Centro-Oeste, vamos focar no Centro-Oeste, porque é o que o nosso capítulo fala. O cerrado é o que mais, cada dia mais, vem sendo degradado, né? A degradação ambiental dentro desse bioma, ele cresce cada vez mais. Estamos agora nesses últimos dias, tem passado aí, né, na televisão como está a situação no Centro-Oeste, a situação da queimada, da devastação dentro do próprio Cerrado. Então, são situações que a gente não está falando somente do passado, a gente está falando agora mesmo da realidade atual na região Centro-Oeste do Brasil, tá? Então, aí na página 12 e 13 da apostila de vocês podem voltar ao conteúdo e revisar o que eu estou falando. As espécies, né, em quantidade mundial e ainda que existe dentro e a quantidade existente em porcentagem dentro do Cerrado brasileiro, né? Como esta degradação ocorre a cada dia, né? Vários fatores são responsáveis por esta degradação. Então, é uma parte do conteúdo do capítulo 11 que requer um pouquinho mais de atenção, né? Porque é o que a gente vive realmente na atualidade, essa situação aqui, ok? Então, dê uma olhadinha nessas duas tabelas aí da apostila de vocês. Tecnologia e os povos do Cerrado, né? Um texto que está aí na apostila que vem falando como o passar do tempo, com o uso da tecnologia, vem ajudando esses povos dentro desse bioma cerrado, né? Processo de monitoramento. Hoje, se você fizer uma pesquisa na internet para saber como está, até mesmo para mostrar como funciona essa tabela existente aqui no livro de vocês, tudo isso foi feito em cima aqui de tecnologia. A gente está falando de uma extensão imensa de terra que não dá para o homem, né, por si só, fazer esse monitoramento. Então, o uso de tecnologia vem ajudando os povos do Cerrado, ok? Então, é isso, galera. Todos esses assuntos... O capítulo 11, né, como eu já disse antes, é um capítulo bem resumido, bem pequeno,
tá? Mas muito interessante, porque ele faz continuação do capítulo 10, tá? Então eu peço a vocês que não deixem passar nada em branco aí. Tendo dúvida, entre em contato comigo. E é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.